Seguindo agora com o destaque internacional, um arcebispo afirmou que o Papa Francisco encobriu casos de abuso sexual. Em carta na qual pede a renúncia do líder máximo da Igreja Católica, Carlo Maria Vigano, diz que o pontífice foi informado por ele em 2003 sobre a conduta predatória... 2013, Edgar. 2013, melhor dizendo, sobre a conduta predatória do cardeal Theodore McCarrick. O arcebispo acusador ainda incluiu outros integrantes da Igreja Católica de formar aí um lobby gay e de acobertar as denúncias contra o americano. Essa carta, que foi veiculada em publicações conservadoras, se baseia em acusações pessoais, ou seja, não apresenta nenhuma documentação ou prova. Caio, o Papa já falou alguma coisa a respeito? Já se manifestou a respeito dessa acusação, né, do arcebispo Carlo Maria Vigano? Não falou e não vai falar. Ele foi bastante questionado no voo da Alitalia de volta, agora da Irlanda, no retorno ao Vaticano, porque ele esteve na Irlanda agora no fim de semana. E no avião, a imprensa costuma acompanhá-lo, ele foi questionado sobre isso. Olha, mas que acusações são essas? O Carlo Maria Vigano falou que o senhor já sabia de tudo, Papa. Ele falou, olha, os fatos estão aí, cada um que analise e tire as próprias conclusões. Ele se limitou a falar isso. O que acontece? O Papa Francisco esteve agora na Irlanda durante o sábado e o domingo. E um grande sinal de perda de prestígio, de perda de influência da Igreja Católica na Irlanda é a quantidade de pessoas que estiveram para lá o receber. Em 1979, o Papa João Paulo II esteve na mesma praça que o Papa Francisco esteve nesse fim de semana. E para ver o Papa em 1979, foram mais de 1.200.000 pessoas. Agora, nesse fim de semana, para ver o Papa Francisco, não passou de 300.000 pessoas. Você tem um referendo com a sociedade irlandesa também no ano passado para perguntar sobre a descriminalização do aborto. A Irlanda sempre foi um país super fechado, ainda mais do que a Inglaterra, sobre essa ideia. Eles eram completamente contra o aborto, na maioria, né? Porque é um país em que a Igreja Católica tinha grande influência, mas você pega o resultado desse referendo, descriminalizou-se o aborto. Ou seja, são dois termômetros para ver que a Igreja Católica tem perdido a influência na sociedade lá. Nesse final de semana, em paralelo à visita do Papa, você teve essa carta do Carlo Maria Vigano, que é um ex-diplomata do Vaticano, justamente pública, para falar, olha, o Papa, ele sabe de todos os escândalos da rede sexual, pelo menos desde 2013, quando eu o alertei e tal. E a Irlanda, ela sofreu bastante com esses tipos de escândalo. Mais de 14.000 pessoas se estima que foram abusadas por gente do clero, por gente da própria Igreja Católica. E nessa visita lá na Irlanda, ele foi muito cobrado, o Papa Francisco, porque não só esses escândalos vindo à tona dia após dia, como também essa carta do ex-diplomata do Vaticano, falando, olha, o Papa sabe de tudo, cobrem ele aí. O Papa, por conta dessa soma de fatores, ele pediu perdão ao Senhor, perdão a Deus por todos os escândalos sexuais envolvendo gente do alto clero da igreja. Pedimos perdão por los abusos em Irlanda, abusos de poder, de consciência, abusos sexuales por parte de miembros qualificados de la Iglesia. Há altos membros qualificados da igreja, que o Papa falou, envolvidos em escândalos sexuais. O mencionado pelo Carlo Maria Vigano é o Theodore McCarrick, que é um cardeal americano, já está agora na reserva, já se aposentou. Ele era uma espécie de porta-voz nos Estados Unidos, mas também tem outros altos membros de outros países pressionando o Papa Francisco cada vez mais se desculpar e tocar nesse tipo de assunto. No início do ano, em janeiro, o Papa Francisco recusou todas as acusações contra aquele bispo Fernando Karadima, do Chile. Apesar de todas as acusações, o Papa esteve lá e falou, eu não tenho nada a ver com esse assunto, vocês estão inventando. 2 ou 3 meses depois, surgiram vítimas e mais vítimas, o Papa teve que voltar atrás da palavra dele e se desculpar de novo. Ou seja, cada vez mais as pessoas estão tocando nessa ferida que a igreja odeia falar. Não deve ser fácil ser Papa, né, Joel? Tem duas coisas aí que a gente não tem como ignorar. Uma que Edgar, desculpa, deixa eu só complementar com só para encerrar.
Nessa carta que o Vigano publicou, ele chega a falar o seguinte: o Papa sabia tudo desde 2013 e eu gostaria que ele renunciasse ao cargo porque ele está dissimulando, ele está agindo como na máfia, encobertando esses escândalos. Desculpa te interromper. Não, é só passar a bola pro Joel levantando essa questão, porque tem dois pontos aí, que o Vigano, né, o arcebispo Carlo Maria Vigano, é um rival do Papa, mas não tem como ignorar também a acusação por si, né? Pois é, eu acredito, Edgar, que tem um elemento político muito forte nessa acusação ao Papa Francisco. A Igreja Católica tem todos esses problemas, esses escândalos que foram acobertados por décadas de abusos sexuais, que os padres eram movidos de lugar, como a gente bem sabe, com conivência dos bispos, realmente criminosos, deveriam ser trazidos para a justiça. Agora, nessa história toda, o Papa Francisco tem tido uma posição de tentar botar isso às claras e com alguma justiça, porque também é muito fácil você ter uma posição de acusador sempre, e pode ter gente inocente aí no meio. Ele sempre tentou manter alguma prudência, mas trazendo tudo às claras e mudando essa política da Igreja Católica. Por isso eu não acredito que ele realmente fosse acobertar um caso que ele soubesse de abuso sexual. O que acontece é que ele é um papa, digamos, da ala mais progressista da igreja. E tem toda uma ala mais conservadora que está muito insatisfeita pelo que ele tem feito, especialmente pela mudança de posicionamento da igreja em algumas áreas mais sensíveis, como divorciados, como homossexuais e tudo. Óbvio, ele não chegou a mudar o ensinamento da igreja, mas pelo menos mudou a atitude que a igreja tem para com essas pessoas, e isso tem causado assim muita reação contra nos bastidores da igreja. Então surge agora esse cardeal, né, que é mais conservador, acusando o Papa, dizendo, olha, eu dei para ele um dossiê que acusava o outro bispo, não sei o quê. O Papa deve receber dossiês e dossiês de tudo a todo tempo e acusações a todo lado. Às vezes ele até erra no posicionamento dele, ele acha que alguém é inocente quando não era. Mas eu acho muito difícil acreditar que ele tenha tido algum papel em acobertar um caso desse. Afinal de contas, o Papa Francisco é alguém que está levando essas acusações e essa mudança de postura da Igreja Católica à frente. A Igreja Católica na Irlanda, onde ele estava, foi a maior força da sociedade, muito conservadora a Igreja Irlandesa. Acobertou escândalos de uma forma assim grotesca, assim, realmente muito grave, e hoje em dia a igreja na Irlanda implodiu. Acabou qualquer sombra de poder que ela tivesse, tanto que nem foi capaz de impedir a legalização do aborto. Eu acho que o Papa é uma força que tenta renovar isso dentro da igreja, colocar a igreja de outra maneira na sociedade. Portanto, eu também acredito que deve ter mais um aspecto mais político do que real uma acusação dessas. Boa.